No princípio, quando ainda não existia nada além do vazio e das trevas, um poder supremo, uma força divina, pairava sobre a escuridão cósmica. Era o início de tudo, um momento além do tempo como o conhecemos. Esse ser transcendental, que denominaremos como Criador, decidiu dar origem a algo extraordinário, algo que seria o berço da vida, da diversidade e da beleza. O Criador, em sua magnificência, começou a articular palavras poderosas, emanando uma luz que dissipou as trevas. Haja luz, proclamou o Criador, e assim a luz se manifestou, banindo a escuridão que envolvia o cosmos. A luz revelou um vasto vazio, um espaço onde Deus começaria a moldar o mundo. Nos dias seguintes, o Criador continuou a proferir palavras que dariam forma e propósito a cada parte do universo em desenvolvimento. Ele separou a água e a terra, estabelecendo limites para os mares e os continentes. Criou céus onde as aves poderiam voar e respirar, e plantou a terra com vegetação de todas as formas e cores. Em um ato de extrema delicadeza, o Criador colocou os astros no céu noturno, estabelecendo assim os ciclos que governariam o tempo. O sol, com sua luz radiante, iluminaria o dia, enquanto a lua e as estrelas ornamentariam as noites escuras. No sexto dia, o Criador, em um gesto sublime, decidiu criar seres vivos à sua própria imagem. Moldou o homem e a mulher, dotando-os de inteligência, livre-arbítrio e a capacidade de cuidar e preservar o magnífico mundo que ele havia criado. E assim, a criação foi concluída. A interpretação dessa história pode variar, dependendo da perspectiva religiosa, espiritual ou filosófica. Algumas interpretações sugerem que a narrativa destaca a importância da ordem, harmonia e cuidado na criação divina. Outras veem nela uma alegoria para a responsabilidade humana de serem guardiões da terra e de seus recursos. Independentemente da interpretação, a história de Gênesis 1 convida à reflexão sobre a grandiosidade do universo e a conexão entre o divino, a natureza e a humanidade. O sétimo dia, o dia de descanso, simbolizou a plenitude da criação. O Criador contemplou sua obra com satisfação e abençoou esse dia especial. Esse período de descanso não implicava em cansaço, mas era um convite à humanidade para apreciar e cuidar da dádiva da vida. Essa história carrega consigo profundas mensagens sobre propósito, responsabilidade e relacionamento. Ela ressalta que a criação não é apenas um ato isolado, mas um contínuo convite à colaboração e preservação. Os seres humanos são designados como zeladores, chamados a cuidar da terra com sabedoria e respeito. A luz proferida pelo Criador representa não apenas a iluminação física, mas também o conhecimento e a consciência. A separação das águas simboliza a importância de estabelecer limites, reconhecendo a necessidade de equilíbrio e ordem. A criação das plantas e animais destaca a diversidade, mostrando que a harmonia surge da coexistência pacífica. Os astros no céu são testemunhas silenciosas da ordem cósmica, sugerindo que a criação não é aleatória, mas parte de um plano maior. A criação do homem à imagem divina enfatiza a nobreza e a responsabilidade inerentes à humanidade. O livre-arbítrio, concedido com generosidade, destaca a capacidade de escolha e a necessidade de responsabilidade nas ações. Em última, Gênesis 1, convida a introspecção sobre o papel da humanidade na teia da vida. Somos chamados a ser co-criadores, preservando a harmonia e a beleza da criação. A história transcende fronteiras religiosas, ecoando uma mensagem universal de respeito à natureza e compreensão da interconexão que une todos os seres. À medida que os dias passam, a história de Gênesis revela-se como uma narrativa que vai além da mera explicação da origem do mundo. Ela se torna uma metáfora para os ciclos da vida, o constante renascimento e a necessidade de equilíbrio na existência. A luz, simbolizando a sabedoria e a verdade, destaca a importância de dissipar as trevas do desconhecido. A separação das águas sugere a importância de estabelecer limites saudáveis em nossas vidas, reconhecendo que, em meio ao caos, pode-se encontrar ordem e propósito. Os seres humanos, criados à imagem divina, são investidos com a capacidade única de pensar, criar e amar. Essa criação especial implica uma responsabilidade inerente de cuidar da terra e uns dos outros. A natureza, por sua vez,
é apresentada como uma expressão tangível da divindade, convidando a humanidade a admirar, respeitar e preservar toda a criação. Os 7 dias de trabalho e descanso também refletem uma sabedoria atemporal sobre o ritmo da vida. Num mundo movido pela urgência, essa história nos lembra da importância de momentos de pausa, reflexão e celebração. O dia de descanso não é apenas um repouso físico, mas uma oportunidade para apreciar a maravilha do que foi criado. A história de Gênesis 1 ressoa como um convite à coexistência pacífica, à compreensão de que todas as formas de vida têm um papel no grande espetáculo da existência. Ela convida à empatia, à responsabilidade ambiental e ao reconhecimento de que a beleza da criação é um dom a ser compartilhado e preservado para as gerações futuras. Essa interpretação busca transcender fronteiras doutrinárias, oferecendo uma visão inclusiva e universalista da mensagem subjacente. Independentemente das crenças individuais, a história de Gênesis 1 inspira a contemplação sobre nossa conexão com o divino, com a natureza e uns com os outros, sugerindo que no cerne de tudo, há uma ordem cósmica que convida a humanidade a participar ativamente no cuidado e na preservação da dádiva da criação. No desenrolar da história, a criação também aponta para a necessidade de reconciliação e redenção. Embora o relato de Gênesis 1 descreva a criação como boa e harmoniosa, a história subsequente revela escolhas humanas que desafiam essa harmonia. O livre-arbítrio concedido aos seres humanos permite não apenas a cocriação positiva, mas também a possibilidade de desvio moral. A serpente, introduzida mais tarde na narrativa bíblica, representa a tentação e o afastamento da harmonia original. A escolha humana de desobedecer às orientações de Deus resulta em consequências adversas, que são características de muitas tradições mitológicas e religiosas ao redor do mundo. Essa dinâmica de escolha e consequência adiciona profundidade à história, sugerindo que a humanidade carrega o peso da responsabilidade em suas ações. Ao explorar a interpretação dessa história, é fundamental considerar não apenas o aspecto literal, mas também os simbolismos subjacentes. O jardim paradisíaco, por exemplo, pode ser visto como um estado de consciência em equilíbrio, onde a humanidade vive em paz consigo mesma, com a natureza e com Deus. A queda, então, representa a ruptura desse equilíbrio, marcando o início de um caminho de aprendizado e redenção. Essa história atemporal transcende barreiras culturais e religiosas, oferecendo reflexões sobre a condição humana e a busca constante por significado. A interpretação individual pode variar, mas a essência da mensagem permanece. Somos parte de algo maior, com a capacidade de moldar nosso destino e, ao mesmo tempo, sujeitos às consequências de nossas escolhas. A história de Gênesis 1, com sua riqueza simbólica e universalidade, continua a inspirar a busca por um entendimento mais profundo sobre a natureza da existência, o propósito da vida e a importância de viver em harmonia com a criação e com os princípios éticos que transcendem fronteiras religiosas e culturais. À medida que a narrativa avança, surge a promessa da redenção. Dentro do contexto religioso, várias tradições interpretam o restante da Bíblia como um relato contínuo do relacionamento entre a humanidade e o divino, destacando a busca incessante pela reconciliação e restauração da harmonia perdida. Profetas, heróis e mensageiros são introduzidos, carregando consigo a esperança de uma redenção futura. Suas histórias abordam o impacto das escolhas humanas, a necessidade de arrependimento e a promessa de um novo começo. Essa trajetória, muitas vezes caracterizada por altos e baixos, sugere que a jornada da humanidade é marcada por oportunidades para escolhas renovadas e uma busca constante pela verdade e retidão. A história de Gênesis 1, portanto, se estende além da criação física do mundo. Ela explora temas universais, como a luta entre o bem e o mal, a fragilidade humana e a promessa de uma restauração completa. Essa interpretação ampliada sugere que a história da criação não é apenas uma narrativa do passado, mas uma narrativa contínua que se desenrola em cada escolha que fazemos, em cada desafio que enfrentamos e em cada esperança que abraçamos. A busca por redenção também pode ser interpretada em um contexto mais amplo, transcendendo fronteiras religiosas. Ela ecoa nos mitos e ensinamentos de diversas culturas,
indicando uma aspiração humana comum por renovação e cura. A história de Gênesis 1, portanto, se torna uma fonte de reflexão sobre a condição humana, a natureza cíclica da vida e a possibilidade de uma transformação positiva, independentemente das adversidades enfrentadas. Em última análise, a interpretação dessa história é uma jornada pessoal e coletiva. Ela convida à introspecção, à busca de significado e à compreensão de que, apesar das quedas e escolhas equivocadas, a promessa de redenção permanece como uma luz guia. Nesse sentido, Gênesis 1 transcende os limites de uma narrativa religiosa específica, tornando-se um testemunho universal da jornada humana em direção à restauração, equilíbrio e uma conexão mais profunda com Deus e com a criação. Ao contemplarmos a profundidade da história de Gênesis 1, expressamos nossa gratidão a Deus Criador por nos guiar nessa jornada de reflexão e inspiração. A palavra analisada nos oferece uma visão transcendental, uma compreensão mais profunda sobre a natureza da existência e a busca constante pela redenção. Agradeço a cada pessoa que dedicou seu tempo para acompanhar essa reflexão. Juntos, formamos uma comunidade em busca de entendimento e elevação espiritual. Se esta mensagem ressoou em seus corações, convido-os a compartilhá-la, estendendo assim a corrente de inspiração e auxílio a mais almas sedentas por esperança. A palavra de Deus é o alimento da alma, uma fonte inesgotável de sabedoria e conforto. Que possamos fortalecer nossos laços espirituais, espalhando esta mensagem de amor, compreensão e redenção para iluminar os caminhos daqueles que ainda não encontraram essa luz. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, considere se inscrever, deixar seu like e assim fortalecer a corrente de oração que se forma entre todos nós. Vamos juntos elevar nossos corações em gratidão, buscando uma conexão mais profunda com Deus, na certeza de que a palavra de Deus é a bússola que nos guia nas águas muitas vezes tumultuadas da vida. Que esta reflexão seja como sementes lançadas ao vento, levando consigo a mensagem de esperança e amor. Unidos em oração, fortalecemos uns aos outros, construindo um caminho de luz e paz. Que a graça divina esteja sempre conosco. Amém.